Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu peço licença para entrar novamente na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para entregar uma palavra que vai fortalecer a sua fé e vai te ajudar a vencer o medo e, consequentemente, todos os desafios da sua vida. E eu quero deixar o meu abraço a todos vocês que acordam cedo para orar comigo, vocês que oram à noite. Irmãos, vocês não têm noção do quanto isso me fortalece. E eu fico tão feliz quando eu leio os comentários, eu vejo os testemunhos de vocês. Isso porque essa obra não é minha. Eu dedico, eu consagro a minha vida para servir vocês. Eu sei que não tem sido em vão, você que está aqui comigo todo dia. Saiba que Deus tem ouvido as suas orações, Deus está contigo. E é muito bom você se fortalecer na presença do Senhor. Então, para começar, eu quero ler com você uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu em sua segunda carta a Timóteo, que está escrito assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Irmãos, eu amo essa passagem porque ela sempre me faz lembrar que o Espírito Santo é quem derrama poder na minha vida. Ele me capacita, ele me fortalece, mas ele também me dá equilíbrio. E esse equilíbrio é tão importante porque nós precisamos controlar nossas emoções. Hoje em dia nós estamos tão atribulados, tão ansiosos, preocupados e com medo. Mas o Espírito Santo, ele vem para nos dar equilíbrio. Ele quer nos capacitar, ele quer nos fortalecer. E eu senti de conversar com vocês hoje sobre isso porque o que mais me impressiona, irmãos, é a quantidade de pessoas que declaram ter medo e elas não conseguem vencer o medo. São homens, mulheres, jovens, pessoas mais maduras, novos convertidos, cristãos experientes, todos com medo de perder a sua saúde, de ficarem pobres, de perderem seus entes queridos, perder o namorado, a esposa, perder a própria vida. Irmãos, parece que essas pessoas já acordam com medo de sair de casa e serem assaltadas, elas têm medo de irem para o trabalho e serem demitidas, de não conseguirem pagar as suas contas e honrar os seus compromissos. Irmãos, eu poderia falar de vários e vários medos que as pessoas têm, e o problema é que esse medo aprisiona a vida delas. A vida delas parece que não vai para frente, elas não tomam decisões importantes, elas não fazem escolhas certas, tudo porque elas têm medo do que pode acontecer. E a verdade é que se você deixar, o medo vai dominar, ele vai arruinar a sua vida. E não foi para isso que nós fomos chamados. O apóstolo Paulo, ele disse que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E por isso precisamos ficar firmes e não deixarmos que nada nos escravize novamente. Isso está escrito em Gálatas capítulo 5, o versículo 1. Irmãos, a escravidão que o apóstolo Paulo menciona nessa passagem não tem nada a ver com a escravidão física, aquela escravidão que os hebreus viveram no Egito ou que os judeus viveram durante o reinado de Nabucodonosor, por exemplo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é sobre a escravidão da nossa alma, das coisas que nos prendem, que dominam a nossa vida e não nos permitem desfrutar de nada, inclusive das bênçãos do Senhor. E eu não sei se você sabe, mas o medo, ele é prejudicial para a sua saúde, ele destrói a sua saúde. Os cientistas dizem que ele libera mais de 1.400 substâncias químicas tóxicas que vão destruindo várias áreas do nosso cérebro e vão causando estresse, vão nos adoecendo. E por isso você tem que entender uma coisa: o medo não afeta somente a sua vida espiritual, mas também a área psicológica e a área física. Irmãos, eu estou aqui para dizer para vocês, durante muitas vezes na minha vida, o medo me atrapalhou. Eu tinha muito medo de não ser aceito pelas pessoas, eu tinha medo de fracassar em tudo que eu fazia, eu tinha muito medo do que me aconteceria no futuro. Enfim, a minha vida era dominada pelo medo. Até que um dia, irmãos, Deus me confrontou. Eu tive um encontro com Deus durante uma vigília de oração. Eu já contei aqui várias vezes o meu testemunho aqui no canal para encorajar vocês. Mas eu me lembro exatamente daquela noite. Foi na última semana de janeiro do ano de 2002. Irmãos, eu fui chamado para ir numa vigília de oração e eu decidi aceitar o convite. Só que quando eu cheguei naquela vigília, irmãos, eu me senti um peixe fora d'água. Eu me senti que eu estava no lugar errado. Eu não tinha a mesma fé que aquelas pessoas. Eu não conseguia sequer orar. No entanto, à minha volta, eu só via pessoas chorando, pessoas sorrindo, pessoas tocando louvores, cantando, e eu não sentia nada. Irmãos, eu me lembro que naquela época eu estava com muito medo do meu futuro. A minha vida era uma bagunça, tudo dava errado, sabe? E foi então que eu fiquei ali no meu canto, sem orar,
só observando as pessoas, até que um pregador entrou ali na sala e ele abriu a Bíblia numa passagem que eu nunca mais esqueço. Ele leu aquela passagem em que Jesus estava no barco com os discípulos e Jesus estava dormindo na proa do barco. E então veio uma forte tempestade e os discípulos se desesperaram porque eles estavam com medo de morrer. E eles então começaram a clamar: Mestre, o Senhor não se importa que nós morramos aqui. E naquele mesmo instante, Jesus acordou, ele estendeu as mãos e acalmou a tempestade. Naquele momento, irmãos, os próprios discípulos que já estavam caminhando com Jesus ficaram mais admirados ainda. E eles disseram: quem é este que até o mar e os fortes ventos lhe obedecem? Irmãos, aquelas palavras tocaram fortemente no meu coração. Parecia que era uma flecha que estava acertando bem dentro de mim. E naquele instante, o pregador disse assim: tem um jovem aqui nesta noite que a sua vida está bagunçada, parece que nada dá certo para você. E o pior, você está morrendo de medo do seu futuro. Você não sabe como vai ser a sua vida amanhã. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você abrir o seu coração para Jesus e clamar por Ele assim como os discípulos fizeram, Jesus vai acalmar a sua tempestade e a sua vida nunca mais será a mesma. Irmãos, naquela hora, eu senti um fogo no meu coração. O meu coração começou a arder e eu comecei a clamar: Jesus, olha para a minha vida, olha a situação em que eu me encontro neste momento. Jesus, perdoa os meus pecados, eu sou falho, eu sou pecador, eu preciso de Ti, eu Te reconheço como meu Senhor e Salvador. Irmãos, naquele instante, foi a hora que o Espírito Santo veio morar dentro de mim e eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido. Eu já tinha experimentado drogas, prazeres mundanos que você nem imagina, mas naquele momento eu senti uma paz sobrenatural. No meio da dificuldade, no meio do caos que eu estava vivendo, aquela paz acalmou a tempestade da minha vida. E eu aprendi que tudo à nossa volta pode estar em desordem, pode estar bagunçado, turbulento, mas se nós tivermos paz no coração, se nós tivermos Jesus, nós temos tudo o que precisamos. E irmãos, não pensem que foi fácil. Depois daquilo ali, o inimigo se levantou muito. O inimigo queria destruir a minha vida. E principalmente quando eu comecei o meu trabalho de evangelização aqui na internet, Satanás se levantou com todas as forças, usou pessoas para me desencorajar, pessoas para dizerem que essas mensagens eram frias, eram fracas e que eu não tinha chamado para pastor. Mas irmãos, eu estou aqui para dizer a vocês, quando você está olhando para Jesus, somente para Ele, você não tem medo de nada. E aqui nessa palavra que eu li para vocês, o apóstolo Paulo disse: Deus não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E é interessante que ele fala que Ele não nos deu um espírito de covardia, um espírito de medo. Irmãos, o medo é um espírito, ele não vem de Deus. É claro que é normal você sentir medo de tomar uma decisão, você ficar inseguro, mas você não pode deixar que isso domine a sua vida. Você tem que orar, você tem que repreender, você não pode aceitar que o medo te impeça de fazer a vontade do Senhor. E para isso você tem que ter ousadia, você tem que dar passos de fé. Irmãos, muitas vezes eu não estava enxergando um palmo na minha frente, mas eu tomei a decisão de andar, de caminhar, de dar um passo de fé, confiando que Deus estaria comigo e que a sua palavra é a verdade, ela não volta atrás. Então você tem que fazer a mesma coisa, amém? Sentir medo faz parte da nossa humanidade, da nossa natureza. Você vai sentir medo, por exemplo, quando você for tentar alguma coisa pela primeira vez, quando você receber uma notícia ruim, ou quando você perceber que não tem saída, que você está diante de um grande problema. Mas isso não significa que você é uma pessoa covarde. Significa apenas que você é um ser humano e Deus conhece as suas fraquezas e é por isso que Ele quer que você confie nele de todo o coração. Você não pode querer resolver tudo na sua força, na sua inteligência. Você tem que entregar nas mãos do Senhor de verdade. Eu me lembro também, irmãos, que na minha vida sentimental eu tinha muito medo de não ser feliz, de não encontrar uma pessoa certa. E eu me lembro até mesmo que uma vez eu fui levar a minha esposa, a Thaís, que na época nós estávamos começando a namorar. E eu levei ela para conhecer a minha mãe, conhecer o meu pai. E eu lembro que ela até levou um vaso de flor muito bonito. Mas irmãos, quando eu deixei ela conversando com a minha mãe, eu fui correndo no banheiro. E eu fiz uma oração dizendo assim: Senhor, não me deixe sofrer novamente. Faça com que dê certo dessa vez. Oh meu Deus, eu já estou envolvendo a Thaís com a minha família. Pai, eu não quero que isso dê errado novamente. Eu não aguento mais sofrer. Irmãos, esta oração acalmou meu coração. Foi a oração de entrega. Eu tive que entregar e confiar no Senhor que desta vez daria certo.
E por isso eu te convido a fazer a mesma coisa. Amém? Eu quero ler com você uma passagem que eu gosto muito do Salmo 34, onde o rei Davi declarou algo que aconteceu na vida dele, e eu tenho certeza que vai acontecer na sua. Olha o que ele disse no Salmo 34, o versículo 4 ao 6. Preste atenção. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Amém? Assim como Davi disse, o Senhor me livrou de todos os meus temores. Eu quero que você deixe aqui nos comentários agora o seu primeiro nome e na frente você vai escrever: Deus me livrou de todos os meus temores, tá bom? Enquanto você vai escrevendo aí, eu quero já começar a orar por você e já fique aí em espírito de oração, ore junto comigo em pensamento, ore com palavras, mas vamos unir a nossa fé agora, tá bom? Glória a Deus, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua santa presença para engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Oh, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de poder viver os planos que o Senhor traçou para nós. Obrigado também, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado a cada dia, todos os livramentos, as promessas que o Senhor tem feito a nós. Oh, meu Deus, eu louvo ao Senhor pela vida deste irmão e desta irmã que tem orado comigo aqui diariamente. Pai, o Senhor conhece as necessidades, as fraquezas, as dificuldades que eles têm enfrentado, mas eles não têm quebrado essa corrente de fé. Todo dia eles estão aqui, meu Pai, e por isso eu peço que o Senhor derrame da Tua unção sobre ele, sobre ela, sobre a sua família. Ó Pai, perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes nós duvidamos do Seu poder. Muitas vezes, Pai, nós erramos, cometemos pecados, porque nós estamos carentes na alma. O medo tem dominado o nosso coração e por isso não deixamos o Espírito Santo cuidar de nós, trabalhar em nosso favor. Ó Senhor, reconhecemos que não somos dignos do Teu amor, da Tua misericórdia, mas nós clamamos, perdoa-nos, ó Deus, purifica o nosso coração. Ó Senhor, estamos aqui neste dia buscando força, coragem. Pai, quantos agora estão me ouvindo e estão acamados, estão na cama sem força, mas que eles tenham coragem, Pai, de dar um passo de fé, de se levantar desta cama, de glorificar o Teu nome no meio da dificuldade. Oh, meu Deus, que o Senhor tire essa pessoa, Pai, desta doença, desse mal que tem aprisionado essa alma. Oh, Senhor Jesus, perdoe, Senhor, e cure esta alma ferida, Pai. Esta pessoa precisa de Ti, Senhor, porque o medo tem tornado essa pessoa refém, tem impedido essa pessoa de desfrutar das bênçãos. Essa pessoa não consegue fluir na área sentimental, está sempre sofrendo, fazendo más escolhas, se envolvendo com pessoas que não merecem o Seu amor. Pai, coloca uma pessoa de Deus, meu Pai, na vida dessa pessoa, assim como o Senhor colocou na minha, Pai. Essa pessoa tem um sonho de casar, meu Pai. Essa pessoa tem um sonho de ser feliz e que o Senhor possa cumprir, Pai, com o desejo do coração dessa pessoa. Ó Senhor, nos ajude a permanecermos firmes e não cairmos nas ciladas de Satanás, nas tentações, nos atalhos que surgem pelo caminho. Que o Senhor nos ajude a lembrar, Pai, que a nossa força vem do alto, vem do Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, dê força e dê coragem, e que essa pessoa não se esqueça de que ela não recebeu um espírito de covardia, de medo, mas sim de poder, de amor e de equilíbrio. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e eu já te agradeço porque eu creio que a unção, a presença do Senhor está sendo derramada sobre esta pessoa, hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós.
E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo.
Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corremos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas.
Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo, pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente.
E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nesta paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora.
Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta. E na adversidade, eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu Te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.